Quarteto Fantástico finalmente chega nos cinemas nessa semana, depois de muita espera. E esse filme guarda alguns mistérios que é muito importante que você saiba pra entender 100% o filme. Sobre o universo onde ele se passa, como que vão se conectar ao MCU, e tudo isso nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Então bom, meu nome é Daniel Lobac, seja muito bem-vindo ao Poco, e esse daqui é o tudo que você precisa saber antes de assistir Quarteto Fantástico. A primeira família da Marvel, né, o Quarteto Fantástico, é uma equipe muito famosa, desde os quadrinhos até os desenhos e até mesmo no cinema, porque essa aqui não é a primeira adaptação da equipe. Lá em 1994, nós tivemos um filme que é bem esquecido, né, aquela época onde os filmes de herói ainda não tinham grande orçamento, não eram muito famosos. Inclusive, o filme foi cancelado e ele só tá disponível hoje em dia porque na época ele acabou vazando na internet. Mas aí em 2005 e 2007 saiu uma duologia dos filmes feita pela Fox, e esse aqui são os filmes que trouxeram um carinho pros fãs, né, a galera que gosta de cinema e que acompanha, porque esse filme aqui faz parte da nossa infância. Ele faz parte do grupo dos filmes dos X-Men, do Homem-Aranha, do Sam Raimi, daqueles filmes que a gente assistia quando a gente era mais novo e que a gente guarda um carinho até hoje, mesmo o segundo não sendo tão bom assim. E também teve, é claro, a adaptação de 2015, que pra ser muito sincero, eu acho melhor a gente só ignorar. E era muito aguardado a participação deles no MCU, né, no universo compartilhado da Marvel. Porém, eles demoraram muito pra fazer parte, porque os direitos cinematográficos da equipe estavam com a Fox. Exatamente o que rolou com os X-Men, e também está rolando ainda do Homem-Aranha com a Sony. E pra quem não sabe, ele no final da década de 90, a Marvel tava passando por muitos problemas financeiros, e uma forma que eles encontraram de conseguir uma graninha extra era vendendo os direitos de imagem para outras empresas. Porém, em 2019, a Disney comprou a Fox, e com isso, os direitos do Quarteto Fantástico e dos X-Men vieram para a Marvel de novo. E logo em 2019, já foi anunciado na San Diego Comic Con o novo Quarteto Fantástico, que seria ambientado no MCU. E você pode estar se perguntando, nossa Daniel, mas o anúncio foi em 2019 e o filme só vai sair em 2025. Dá pra amenizar um pouco a situação lembrando que Blade também foi anunciado em 2019, e não tem nenhuma data de estreia anunciada, se é que esse filme vai sair um dia. Mas sim, o filme sofreu vários adiamentos, vários problemas, muito provavelmente ocasionados por conta de todos os transtornos que a Marvel teve nesse meio tempo, né? A fase 4 sendo um completo pesadelo, também tivemos a pandemia que atrapalhou muitos projetos, e é claro, foi uma desgraça no mundo inteiro, e muitas pessoas entraram e saíram do projeto, né? Como por exemplo, inicialmente o diretor seria o John Watts, o diretor da trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, e felizmente ele meteu o pé, cara, porque esse filme aqui seria um fracasso. Mas até que enfim, depois de todos esses transtornos, o diretor Matt Shakman tomou conta do projeto. Ele é conhecido por trabalhar muito com séries como Game of Thrones, e no MCU ele foi o diretor de WandaVision. E enfim, quando esse cara botou o pé, o projeto andou pra frente. E então, há pouco mais de um ano atrás, em 14 de fevereiro de 2024, nós tivemos o primeiro anúncio oficial do filme, que foi o anúncio do elenco. Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como John Storm e Ebon Moss-Bachrach como Coisa. E desde que esse elenco foi anunciado, ele sofreu muito hate pelos fãs da internet, e pelo menos pra mim é uma completa idiotice. O que menos sofreu hate, na verdade, é o Ebon Moss-Bachrach, e se eu não me engano, ele nem sequer sofreu hate, todo mundo sempre gostou da escolha, ele é muito famoso por The Beard, então assim, ele não sofreu hate algum. A Vanessa Kirby também não sofreu muito hate, eu vi uns ou outros reclamando, mas pra mim, pelo menos, ela era a escolha perfeita pro papel. Eu adoro essa atriz, eu conheci ela lá no Missão Impossível, mas ela já fez participação em vários outros filmes grandes, e honestamente, pra mim, além dela ser muito bonita, ela atua muito bem, então pra mim tá perfeito ela como Sue Storm. O Joseph Quinn sofreu muito hate por conta da galera considerar ele feio, o que é uma completa babaquice, né? A galera falava que o John Storm tinha que ser um cara mais bonito, mais elegante, e que o Joseph Quinn não combinava com isso. Porém, assim que saiu as primeiras imagens, saiu o primeiro trailer, a galera já deu uma queda nisso, porque a galera viu que ele mandou muito bem, porque o Joseph Quinn realmente é um excelente ator. Então não tem porque a gente ficar com medo dele não saber interpretar o personagem, porque ele é muito bom. Mas recentemente, as maiores polêmicas têm acontecido com o Pedro Pascal, muito por conta do visual, né? A galera reclamando que ele não se parece com o Reed Richards, que era pra ele ter tirado o bigode, que era pra não sei o que. Mas honestamente, cara, pra mim isso é muito idiota, principalmente porque pra mim a atuação tá muito acima do visual. E honestamente, pelo menos pra mim, o Pedro Pascal manda muito bem nos projetos que ele faz. Eu gosto muito de todos os projetos que eu já vi dele, e eu acho que aqui ele se encaixa muito bem como Reed Richards, e mesmo que visualmente ele não pareça muito, isso daqui é uma adaptação, então a gente não precisa de um copia e cola dos quadrinhos, a gente precisa de alguém que vai trazer a essência do personagem. E por tudo que a gente já viu até agora, pelas entrevistas que o próprio Pedro Pascal dá, e até sobre todo o elenco, todo mundo parece estar numa química muito boa, eles estão realmente passando essa vibe de família, e o Pedro Pascal já
demonstrou saber muito sobre o personagem, sobre a equipe. Então assim, você vê que todos eles estão muito interessados e é muito legal ver isso, porque realmente o que mais tem no gênero de herói é uma galera que trabalha só por trabalhar pra ganhar uma graninha. E sinceramente, fãs, eu acho que vocês deveriam estar felizes de ter essa galera aqui no filme e não uma galera qualquer. Mas enfim, explicado agora os bastidores do filme, tudo que aconteceu até nós chegarmos no lançamento, agora a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. E sim, ele não vai se passar no MCU. Na real, na teoria ele se passa porque ele tá ali no multiverso do MCU, porém no universo principal do MCU ele não se passa. Na verdade, o filme se passa no universo nos anos 60 e tem toda uma estética retrofuturista bem diferente, e ao que tudo indica, não terão outros heróis nesse universo, é apenas o Quarteto Fantástico. Pra mim, um dos maiores acertos desse filme foi isso, ter essa estética muito diferente, essa vibe diferente, porque realmente, pra mim, o filme tá muito, muito bonito. Eu sei que é até meio feio falar isso, mas é a verdade, ele nem sequer se parece um filme do MCU, sabe? É uma vibe diferente, um visual diferente, tem cores, tem estética, tem algo autoral, e isso é muito legal. Então, pelo menos pra mim, o filme já ganhou alguns pontinhos só por conta do visual dele. Mas, infelizmente, esse universo lindo, essa estética maravilhosa vai ser abandonada no final do filme, como nós já tomamos o spoiler lá no pós-crédito de Thunderbolts, onde nós vimos a nave do Quarteto Fantástico chegando no MCU. Isso acabou gerando muitas teorias na internet do porquê eles vão abandonar o mundo deles. E tem duas grandes teorias. A principal delas é que no final do filme o Galactus vai vencer o Quarteto Fantástico e ele vai destruir completamente a Terra, forçando eles a ter que fugir. Esse aqui é um spoiler meio grande, mas como já saiu oficialmente em alguns teasers que a Marvel lançou, eu não tô necessariamente dando um spoiler, mas caso você não queira saber, pula pra essa minutagem aqui. Porque como nós sabemos, o Galactus está vindo para a Terra atrás do Franklin Richards. Então pode ser que eles acabem fugindo para se proteger enquanto a Terra é completamente destruída. Mas também existe uma teoria muito forte que eles acabam parando no MCU meio que sem querer, querendo. Talvez seja essa uma das formas que eles encontraram de derrotar o Galactus e como um efeito colateral, eles acabam saindo do universo deles sem querer. E aproveitando, a gente também pode falar um pouco mais sobre o Galactus, que é um personagem que já é muito requisitado também, não só no MCU como no cinema. A gente nunca viu esse personagem bem representado, né? A gente já viu lá aquela versão do Quarteto Fantástico 2007 que não foi nem um pouco legal, era só uma nuvem gigante, completamente ridículo. E aqui no filme ele vai ter esse visual imponente, ele vai ser gigantesco como ele é nos quadrinhos. Ele vai ser interpretado pelo Ralph Ineson, que é conhecido aí por A Bruxa, e também participou de um episódio em Game of Thrones. E olha, a voz desse cara é perfeita pro Galactus, cara, dá uma olhadinha nela aí. Whether they were jealous, I think they probably were jealous when we had the God Mics. E uma coisa importante também, né, que isso na verdade é um vazamento, mas ao que tudo indica, não tem nada certo, que o Galactus, assim como a América Chaves lá em O Multiverso da Loucura, ele é um ser único no multiverso, então só existe um único Galactus. Isso deixa uma pontinha solta pra ele voltar no futuro do MCU. E isso vai acontecer justamente porque a primeira família da Marvel já está mais do que confirmada para participar dos próximos filmes dos Vingadores. E realmente não tinha como fazer esses filmes que são grandes eventos sem a participação deles. Um outro detalhe muito importante também é que esse daqui não é um filme de origem. Você não vai ver eles indo pro espaço, ganhando poderes e não sei o que. Não tem absolutamente nada disso. Aqui eles já são heróis estabelecidos, já são Quarteto Fantástico já há alguns anos. Inclusive eles já são muito famosos, eles participam aí de reality shows, tem brinquedos, desenhos, eles já são uma equipe muito grande. E por não ser um filme de origem, eles já são uma equipe bem consagrada, a gente vai pular essa parte e finalmente veremos a Sue Storm grávida e finalmente nós veremos o Franklin Richards nos cinemas. E pra quem não sabe, o Franklin é simplesmente um dos personagens mais poderosos da Marvel. Inclusive considerado por alguns fãs o mais poderoso de todos. Ao que tudo indica, o filme também vai tratar muito sobre o multiverso, vai falar sobre esses diferentes universos que existem, ainda mais se confirmar essa teoria de que o Galactus ele é o único todo do MCU, então assim, provavelmente eles vão tratar muito disso, vai ter provavelmente aí o plano do Reed falando sobre como eles vão fugir do universo, a gente vai até descobrir como é que se faz pra ir de um universo pro outro, então assim, mesmo que já esteja um pouco cansado dessa fórmula, pode ser que aqui a gente veja isso sendo abordado de uma forma diferente. É claro que essa aqui não será a primeira participação do Quarteto Fantástico no MCU, até porque nós já tivemos duas aparições especiais. Tivemos recentemente Deadpool Wolverine, né, a volta do Chris Evans como Tocha Humana, mas também lá em Multiverso da Loucura nós tivemos o Reed Richards, interpretado pelo John Krasinski, fazendo parte do grupo dos Illuminati. Existem alguns fãs aí que acreditam que vão ter sim cameos aqui nesse filme, vão ver algumas participações especiais. Eu particularmente acho um pouco mais difícil, eu acho que eles vão apostar aqui em fazer algo mais diferente, algo mais único, justamente porque eles sabem as críticas que estão sendo feitas todo ao MCU, e ao que tudo indica o Kevin Feige tá querendo ir por um outro caminho, não tá querendo
continuar os mesmos erros, porém eu acredito que vai ter sim algumas participações especiais, porém apenas nos pós-créditos, que nós já temos 2 cenas confirmadas. E nós podemos esperar com quase certeza absoluta que nós teremos um primeiro vislumbre, uma primeira aparição do Doutor Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr. Isso aqui é porque basicamente ele é o último filme antes de Vingadores Doomsday. Já foi confirmado que ele vai ter um gancho absurdo pro filme, ele é quase que um epílogo de Vingadores. E além de uma cena pós-créditos mostrando ele, vamos ter alguma outra cena pós-créditos, provavelmente conectando com Thunderbolts ou com os próprios Vingadores. O primeiro filme da fase 6 do MCU chega nos cinemas no dia 24 de julho, e é claro que vai ter muito conteúdo aqui no canal, então já se inscreve aqui pra você não perder. Mas e você, quais são suas expectativas para o filme? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. Agora, uma série grande que recebeu o trailer recentemente é Stranger Things, e nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do primeiro teaser da 5ª temporada. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.